Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem púridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguravam a palavra, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Depois da leitura de uma página tão edificante, convido a todos, aqueles que desejarem, a fechar seus nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, que na nossa tela mental nós possamos entrar em contato com o nosso Mestre Jesus, Senhor Jesus, médico de nossas almas. Aqui estamos, mais uma vez reunidos em Teu nome, para estudarmos um pouco mais do Seu Evangelho. Pedimos a vós, a toda a espiritualidade amiga, que nos ajude nesses momentos que nos dedicamos a abrir os nossos corações para receber os vossos ensinamentos. Que vós possa amparar a nossa palestrante da noite de hoje, a Carol, que falará aos nossos corações, nos ajudando a refletir em torno do vosso Evangelho. E assim, Mestre querido, em Teu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga, dos espíritos responsáveis pelo Centro Espírita Lírio dos Vales, aos nossos anjos guardiães, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos a permissão para darmos por iniciado a mais uma palestra pública do Centro Espírita Lírio dos Vales. Que assim seja. O tema da palestra de hoje é o mal e o remédio. A palestrante de hoje é a nossa amiga Carol. Carol, vou deixar com a palavra. Deus te abençoe.
Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o mal e o remédio, que é um tema que nós vamos encontrar explicitado por Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, alguns trechinhos que eu lerei aqui serão tirados desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e alguma coisinha no início, talvez, um item anterior desse mesmo capítulo. Tá bom? Quando Jesus nos fala, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, nós podemos entender que esse consolo, no primeiro momento, o entendimento da humanidade como um todo foi que esse consolo viria numa próxima vida. Viria após a nossa morte, a morte do nosso corpo físico, né? Na espiritualidade, naquilo que os homens entendiam como a vida após a morte, né? Que Jesus veio pregar como a imortalidade da alma, o conceito da imortalidade da alma, né? De que nós somos criados por Deus, mas que não temos fim, que nós seguiremos pela eternidade vivendo, né, essa vida no espírito criado por Deus. Embora o nosso corpo físico tenha uma quantidade X de anos a viver, o nosso espírito não. O nosso espírito não morre, o nosso espírito vive pela eternidade, né? Então, esse conceito, algumas culturas da antiguidade já haviam compreendido dessa forma. E Jesus vem afirmar que realmente assim é, né? Explicando um pouco mais para nós a esse respeito. Mas se nós formos compreender, analisar as condições, né, do planeta, analisando as nossas vidas e, sobretudo, as diversidades que existem entre essas vidas, tanto diversidades de todos os níveis, mas principalmente diversidade de níveis de sofrimento, em níveis de dificuldades que pessoas sofrem nessa ou naquela situação, né? Saúde diferente para vários tipos de pessoa, condição social diferente, riqueza diferente, países diferentes, cujo nascimento por si só nesse país represente ou uma dificuldade ou uma facilidade a mais, níveis culturais diferentes, enfim, nós vivemos numa sociedade que não é de forma nenhuma igualitária, né? Nós sabemos que existem grandes desigualdades e aparentes injustiças, né? Aparentes injustiças. E se formos analisar essas situações, e todos nós já passamos por momentos onde nos colocamos, refletimos a esse respeito, né? Ao ver a situação de uma determinada pessoa, especialmente se essa pessoa é próxima a nós, nós vamos procurar entender, né? Entender o porquê será daquela situação, especialmente as situações de maior dor, as situações mais sofridas, né? As situações que nos fazem, como diz aqui a mensagem do Evangelho, chorar, né? Quando não choramos fisicamente, mas choramos no nosso coração. E aí nós nos perguntamos, e é lícito que isso ocorra, né? Por que alguns sofrem mais que outros? E o céu, se a recompensa é depois da morte do corpo físico, né? Esse céu não é o mesmo para todos? Então, alguns sofrem muito para receber uma recompensa e outros sofrem muito menos para receber a mesma recompensa, né? Então, de tal forma que a justiça, num primeiro momento, não nos parece ser correta, né? Não nos parece ser contemplada com essa opção. Então, essa fé no futuro, ela pode infundir a ciência, consolar, mas não explica essas anomalias, né, aparentes que parecem desmentir para nós a justiça divina. Especialmente se nós nos concentramos numa existência só, né, de que o homem, como muitos pensam, tem uma alma, sobrevive após a morte, o que já é um grande consolo e um grande conforto, porque nós sabemos que então, se as dificuldades acontecem, se as dores vêm, nós teremos esse consolo e esse conforto após a nossa morte. Mas mesmo assim,
essa injustiça, né, em face à mesma recompensa que todos receberemos, ainda parece muito grande para nós, né? Nós se pensarmos bem, se realmente a nossa mente refletir sobre o assunto, nós não conseguimos entender. Alguns se conformam e dizem: a Deus pertence, não me cabe entender, há de ter uma razão e Deus sabe qual é. Ok. Se isso conforta, se isso consola, ok. Nada temos a dizer. Mas muitos de nós não se conformam e não se consolam com isso. E fazem desse motivo um motivo de confronto, um motivo de rebeldia, um motivo de pensamento contrário à ideia de Deus. Né? Um reforço ao nascimento dentro de si de um pensamento, de um raciocínio materialista. Porque aí colocam em outras questões, né? Nas probabilidades, nas questões materiais, dizendo que as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? E que nós, com a ciência, devemos proporcionar meios de que isso não venha acontecer no futuro, mas que por hora nós temos que aceitar, porque assim é que é, né? E a gente então vai vivendo esse tipo de situação, mas sem colocar esse elemento, né, que é Deus, na equação, tirando Deus da equação, do entendimento, da compreensão, da filosofia de vida da criatura, né? E alguns outros seguem ainda acreditando em Deus, porém não compreendendo a justiça, né, de uma forma mais completa. Então, se nós compreendemos a existência de Deus, e Ele, Deus, esse conceito para nós traz a noção de poder, de total poder, né? Ou seja, pode tudo. Pode tudo. Se pode tudo, poderia também nos livrar dos sofrimentos, não é? É todo justiça e é todo bondade. E aí nós verificamos que, se não for assim, não é Deus. Porque o nosso conceito de Deus sempre é aquele que cria a todos nós. Ele precisa ser melhor que todos nós. Né? Ele precisa ser, em tudo, melhor que todos os homens que já passaram pela Terra. E nós já tivemos entre nós muitos exemplos de bondade, de qualidades distintas, né? Muito elevadas em muitos seres humanos. E Deus tem que estar acima disso. Acima, por exemplo, dos códigos de justiça humana, acima de todas as situações que os homens podem, porventura, imaginar e fazer, né? Então, se ele é tudo isso, ele é tão justo, é tão bom, é tão poderoso, ele não pode agir de forma caprichosa e permitir que sorte, destino, azar, favorecimentos, né, parcialidade existam no mundo, dentro daquilo que lhe dizendo assim, o campo de ação, né? Dele isso não pode partir. Dos homens sim, porque são imperfeitos, mas não de Deus. Porque ele é, acima de tudo, a perfeição em todas as virtudes. Então, se nós entendemos que Deus é assim justo, então há de haver uma causa justa para todos os nossos sofrimentos. E aí vem os espíritos amigos, né, a espiritualidade, através da revelação espírita, trazer para nós quais seriam essas causas, né, através da revelação espírita. E dizem para nós que nós temos, então, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Na verdade, são dois grandes grupos de causas. Como causas atuais das aflições, nós vamos verificar as aflições que têm origem nessa existência. Os nossos padecimentos desta vida, que têm origem nessa vida. Né? Então, muitas vezes nós nos queixamos, nós reclamamos, nós passamos por dores, por dificuldades, mas se nós formos pensar e verificar, realmente está aqui, né? Poderemos encontrar a razão desses padecimentos e desse mal.
Aí nós vamos encontrar os vícios, os maus hábitos, né? Por exemplo, maus hábitos alimentares que podem depois transformar-se em doenças, maus comportamentos, né? Como ódio, como raiva, rancor, situações que depois vão também comprometer a nossa saúde física e causar outras tantas dificuldades para nós, dificuldades de relacionamento, não é? A falta de cuidado com a nossa saúde, muitas vezes desprezando pequenas providências que nós devemos tomar e não tomamos, e que depois isso vai crescer e vai virar uma dificuldade também para nós, né? Nossas atitudes com o próximo, que trazem depois consequências para nós, né? Por exemplo, pais que não educam bem os filhos e depois na vida adulta se veem em situações muito difíceis e ficam pensando e reclamando e dizendo por que será que um filho é assim, mas na verdade fruto de uma educação que não foi das mais esmeradas, vamos dizer assim, né? Não querendo generalizar, porque existem casos, sim, como nós não somos espíritos de primeira viagem, né? Nós temos muitas vidas de antes, há pessoas que já trazem consigo um temperamento muito difícil e situações do passado que se apresentam agora, embora tenham excelentes pais, embora tenham uma excelente educação e tudo favoreça, mas elas trazem em si as raízes, né, desse mal que vai lhes causar. Então, Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, esclarece para nós e nos recomenda que nós podemos encontrar as nossas dificuldades presentes aonde? Através dos nossos exames de consciência, né, repetidos, constantes, tentando analisar realmente de onde vêm todos os nossos padecimentos, todas as nossas dores, todas as dificuldades que nós causamos para nós próprios. No nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas contrariedades, analisando sempre os nossos comportamentos, segundo a seguinte visão, que é a regra áurea, né, que já existia também na antiguidade, que Jesus traz para nós novamente, é que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós, né? Então, sempre buscar nos nossos comportamentos com os demais, se fizessem conosco, eu gostaria, né? Seria bom, eu me sentiria satisfeito. Então, isso e outras coisas mais podem nos fazer enxergar em nós essas dificuldades, essas causas, né, de aflições atuais. E prevenir até, nos próximos anos de vida que teremos, dificuldades renovadas por conta da repetição desses nossos comportamentos, né? Então, aí nós vamos entrar no campo do nosso autoconhecimento, porque nós vamos começar a encarar de frente quem somos, né? A enxergar as nossas dificuldades, a enxergar os nossos erros, a ver os momentos onde ferimos, onde machucamos, onde não fazemos ao outro aquilo que gostaríamos que fizéssemos a nós, né? E aí vamos automaticamente parar de acusar e de colocar fora de nós a responsabilidade sobre as coisas que realmente são nossa responsabilidade, né? Não vamos acusar a sorte, porque sabemos que ela não existe, porque se Deus é justo, a sorte não pode existir, né? Num conceito espírita, num conceito de justiça divina, não existe a sorte, não existe o azar. As circunstâncias, os governos, as questões físicas, hormonais, enfim, nós sempre buscamos no outro, buscamos fora de nós as causas para as nossas dificuldades, para as nossas dores, né? Um comportamento bastante acomodado, porque se está no outro, eu não posso fazer nada, então eu simplesmente me acomodo e sigo vivendo. E vou fazer as coisas que eu acho que devo fazer, e não aquelas que realmente vão me transformar e vão me melhorar. E eu posso encontrar também, através da revelação dos Espíritos, as causas anteriores das aflições. Aquilo que nós não encontrarmos nas nossas reflexões, nas nossas análises dos nossos comportamentos nessa vida, razões, motivos para estarem acontecendo,
algumas das quais, por exemplo, já nascemos com elas, né? Quantos já nascem com algumas doenças, com algumas deformidades físicas, com algumas situações, por exemplo, pobreza extrema, né? Numa família muito pobre, ou situações que ocorrem que, obviamente, pela análise, não poderiam ser colocadas na nossa responsabilidade desta vida. Mas nós vamos encontrar aí também uma justiça divina, que faz com que na lei de ação e reação, de causa e efeito, nós estejamos hoje recebendo consequência do que fizemos ontem. Então, da mesma forma que hoje um comportamento negativo meu traz no futuro sofrimento, dor, dificuldade, os comportamentos negativos que eu tive lá nas outras vidas são hoje transportados para cá, para que eu então revise-os, tenha a oportunidade de, através das dores que eles provocam, através das expiações, né, que nós chamamos, as reflexões necessárias para que esses comportamentos então modifiquem. Então, sempre é nossa responsabilidade. Não podemos colocar em Deus e não podemos colocar no outro, não podemos colocar nas coisas materiais, a responsabilidade sempre é nossa. Porque ambas as causas, tanto atuais quanto anteriores, elas têm as mesmas raízes, derivam do mal que existe em nós. Ou seja, da inobservância por nós das leis divinas. Deus coloca as leis e todo o universo é regido pelas mesmas leis. E cabe a nós respeitarmos essas leis. Sempre que não respeitamos, seremos chamados à responsabilidade e a corrigir aquilo que nós fizemos de errado. Essa é a questão principal para nós. Então, o nosso egoísmo, do qual derivam todos os males, todo o mal deriva do egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Quem quiser dessa vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo o sentimento de egoísmo. Livro dos Espíritos, pergunta 913. Santo Agostinho faz para nós algumas reflexões nessa mensagem que nós analisamos hoje, o mal e o remédio. Faz algumas perguntas e sobre elas a gente vai refletir. A primeira delas é: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? E nós vemos os momentos que nós estamos passando hoje, né? E não é preciso que nós façamos grande reflexão para entendermos que não. Que a terra não é um paraíso de delícias. Que a terra não é ainda um mundo feito para espíritos perfeitos, que esses sim mereceriam esse mundo de delícias. Né? Que é um mundo feito para espíritos imperfeitos. Espíritos nos quais o mal ainda predomina. Né? Ou seja, a inobservância da lei divina. Ou traduzindo o egoísmo. A questão dos nossos sentimentos e da nossa psicologia íntima interna. Né? Então, isso ainda predomina na Terra. Tudo que nós passamos hoje, inclusive, principalmente essa pandemia, é fruto, é colheita dos nossos próprios atos como civilização. Aqui, nessa específica situação da pandemia, atos esses comuns a todos os países da Terra. Porque todos estamos no mesmo barco dessa grande dificuldade. Uns reagindo melhor, outros pior, mas todos sofrendo, todos passando por grandes dificuldades, né? Então, nós crescemos muito como civilização, em conhecimento, em tecnologia, em técnica, né? Mas nós esquecemos, deixando de lado a nossa evolução moral, o enobrecimento dos nossos sentimentos, né? O conhecimento da nossa alma, que faz com que realmente a gente possa refletir, né, filosofar sobre os nossos valores morais. Cada vez mais nós distanciamos desse tipo de conhecimento e nos colocamos mais propícios aos conhecimentos somente tecnológicos ou somente domínio das coisas do mundo material.
Como se nesse mundo material nós fôssemos encontrar a solução para os nossos problemas e as nossas dores. Mas nós não encontramos durante todos esses milênios que temos vivido. Nunca por fora as coisas realmente nos completaram. O que nos completa, o que traduz para nós a paz no espírito, o que faz com que nós nos sentimos melhores, aprimorados espiritualmente, né? É sempre o desenvolvimento do nosso ser interno, do nosso eu profundo, não é? Dos nossos valores morais. Então, ele pergunta para nós, faz um segundo questionamento. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Então, até quando nós vamos encarar apenas uma existência e nos agarrar às coisas do corpo e às coisas materiais como se fossem as únicas existentes para nós? Nós somos um espírito imortal. Nós temos uma vida imortal e nos comportamos, quando estamos na Terra, como seres que têm apenas alguns anos de existência. Apenas um corpo material que definha, que adoece, que se enfraquece, que é frágil, que o mínimo vírus, que nem sequer vida porque é um primórdio da vida, né, de um ser vivo ainda, consegue nos abater, consegue abalar a nossa vida física com tanta facilidade, né? Porque não temos defesas espirituais para isso. Não criamos em nós um campo de energia equilibrada, um campo de sentimentos enobrecidos que nos desvie da sintonia com esse ser, que foi criado pelas mentes doentias do planeta Terra, que foi criado pelos sofrimentos, pelas dores, por esse desejo de prazer imediato e passageiro, pelos sentimentos negativos da humanidade. Então, esse vírus foi potencializado, porque, na verdade, com certeza ele já existia. Assim como as doenças em nós, muitas vezes, também já existem, mas são potencializadas em determinados momentos porque nós abrimos brecha no nosso sistema imunológico e fazemos isso por quê? Porque abrimos antes brecha no nosso sistema de defesa psíquico, espiritual, nas nossas energias, nas nossas sintonias, com quem sintonizamos, junto a quem nós vibramos. Somos convidados constantemente a vibrarmos com o Pai Celestial, a vibrarmos com Jesus, o Mestre. Mas sintonizamos com quem? Sintonizamos geralmente com seres que ainda não querem o bem, que ainda não vibram no bem. Então, isso é o que precisa ser modificado. Então, essa transposição da nossa vivência, da nossa filosofia de vida, deixando de ser tão materialista e passando a ser realmente espiritualista, porque é o que ela precisa ser, porque, na verdade, em essência, somos espíritos. Nós somos espíritos, nós somos um espírito que agora tem um corpo material. Nós não somos um corpo que tem um espírito, de forma nenhuma. Então, esse paradigma sendo mudado, muita coisa na nossa vida tende a mudar também. A próxima reflexão e pergunta que Santo Agostinho faz para nós: escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar, porque agora murmurar. Ou seja, quando estávamos no plano espiritual, vivendo a nossa vida como espíritos, antes desta vida, como encarnados, né, nesse corpo material, depois das reflexões que foram feitas, depois do aprendizado que é feito no plano espiritual, e quando a nossa próxima vida, essa que temos agora, estava sendo planejada, nós escolhemos grandes dificuldades para nós, muitas das quais até foram desaconselhadas pelos nossos amigos espirituais, porque eles viam a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, quando encarnados principalmente, né?
Mesmo assim, algumas nós escolhemos e foram aceitas. Estamos vivenciando essas dificuldades nos dias de hoje. Com os nossos companheiros, com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que trabalham conosco, nas vidas que nós vivemos. Então, tudo isso é nossa escolha. Então, é mais um entendimento se é nossa escolha e quando acontece, por que murmurar? Por que reclamar de coisas que nós mesmos escolhemos para nós, por mais difíceis que elas pareçam hoje? Então, essas provas que vêm de outras encarnações, muitas vezes foram buscadas por nós. Então, é pedido a nós que nós sejamos resignados, que nós tenhamos atitude de aceitação em relação às dificuldades que vêm nas nossas vidas. Fala para nós também aqui, buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara e procurai a causa no passado. Ou seja, eu busco a causa no meu passado, se eu não encontro nessa vida, encontro em outras. Mas eu busco a minha consolação na esperança no futuro melhor. De que tudo que nós estamos passando tem um fim útil, um fim bom, existe porque nós precisamos e existe porque nós teremos com isso, se bem vivido. Se realmente aprendido a lição de cada momento, de cada dia. Né? Se nos concentrarmos em tirar de tudo o aprendizado necessário, sem que o orgulho e o egoísmo interfiram nesse processo, nós vamos, então, certamente buscar no nosso futuro a esperança de dias melhores. Então, agora nós somos convidados a um momento de reflexão íntima. Vamos colocados todos no cantinho da reflexão, para que nós possamos revisar a nossa vida, os nossos valores, os nossos paradigmas, que são as ideias sobre as quais nós funcionamos, né? Sobre as quais nós colocamos as nossas vivências. E o principal deles talvez seja esse, o paradigma materialista, deixar de lado e entrar nesse novo paradigma do espírito infinito, do espírito que vai para sempre, que persiste, que continua vivendo e que já vem de outras vivências e de outras experiências anteriores. E aí nós vamos procurar encarar de frente, não só as nossas dores, mas buscando a raiz dessas dores, a origem dessas dores. Não como quem quer saber por que, meu Deus, eu estou passando por essa dificuldade e quer que alguém venha apresentar a resposta. Mas quem pergunta para si próprio, o que você fez? Que tipo de comportamento gera a situação que hoje você vivencia? A conversa é conosco. A explicação é nossa para o nosso íntimo. E com muita compaixão. Porque hoje nós somos o fruto de grande evolução já. Então nós temos que olhar, embora para essa sombra, embora para esses lados que nós não gostamos muito, que nós temos dentro de nós, mas olhar com muito carinho. Porque é o que nós podemos, é o que nós somos, é o que nós conseguimos até agora, né, na nossa jornada evolutiva. Com certeza errando muito, com certeza deixando de ouvir pessoas mais sábias que nós, né? Há quanto tempo nós já temos o Evangelho em nossa mão e agora que a gente está estudando, talvez, né? Há quanto tempo Jesus nos chama para entrarmos pela porta estreita e até hoje só a larga que nos interessa? Então, quer dizer, mesmo assim é compaixão. Porque se nesse momento nós estamos buscando essa revisão, daqui para frente as coisas serão melhores. Então, compaixão. Um olhar positivo e amoroso para as nossas imperfeições e para as nossas dores. Sem exigências descabidas. Não tomando o comportamento do fariseu que olha a lei e diz, bom, então tem que agir assim, fazer isso, fazer aquilo outro, e faz tudo isso de forma exterior. Né? Jogando nas aparências, na aparência da bondade, na aparência da execução da lei divina, todas as suas fichas. E faz com que nós
quando entramos nesse tipo de situação, vamos só preservar tudo aquilo que nós fazemos de podre dentro de nós, de ruim dentro de nós. Não é assim. Esse caminho não dá certo. O resultado não vem positivo, porque nada disso é linkado com o nosso interior, né, com os nossos sentimentos verdadeiros. Nós precisamos ter a coragem de olhar para nós, do autoconhecimento, e depois a aceitação dessas dificuldades em nós. A aceitação. Não pensar, não, isso é muito feio, eu não quero ver. Precisa ver. Precisa ver. E precisa aceitar. Porque é o fruto da nossa evolução. É o que nós conseguimos até agora. Diz lá no Templo de Delfos, né, uma frase que é atribuída aos 7 sábios da antiguidade: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerei os deuses e o universo. Então, toda a verdade mais importante que nós temos para conhecer é a verdade interna de cada um de nós. É quem nós somos, o que representa qualquer coisa na nossa vida, como nós sentimos a vida, como nós sentimos as pessoas. E o que são as nossas vivências, o que tem por trás de cada uma delas, né? Quais são os nossos pensamentos, e questionar esses pensamentos, essas verdades, para que nós possamos ver se elas realmente têm fundamento ou se apenas foram criações nossas para perpetuar um modo de existir que já é conhecido e conveniente. Lá no final, para nós nos finalizarmos aqui, que remédio, então, prescrever, citando aqui Santo Agostinho no final daquele texto, aos atacados de obsessão cruéis e de crucians males? Que remédio a gente prescreve para quem hoje está sofrendo muito, né? Seja uma obsessão, um sofrimento moral muito grande, ou sofrimentos físicos muito grandes, né? Só um é infalível: a fé e o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem, aos poucos, dias brumosos do presente. Tudo fica pequeno quando eu penso na eternidade de alegria, de felicidade, de bem-aventurança que nós teremos. Os dias brumosos que nós vivemos no presente passarão, ficarão para trás. E conosco seguirá o quê? O nosso aprendizado. Seguirá a nossa fé. Seguirá os valores morais que nós soubermos desenvolver em nós. Mas que essa fé, que deve ser inabalável, como fala Allan Kardec, ela só pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Né? Então, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Está lá no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo para nós. Então, a fé é racional, a fé pensada, não a fé cega. A fé cega é a fé do medo, é a fé do medo de Deus, o medo do enfrentamento da realidade e da responsabilidade. Essa não nos convém. Nos convém a reflexão. Nos convém usar todos os nossos potenciais, e a razão é um dos principais, né, junto com os sentimentos, para que nós pensemos, reflitamos sobre a nossa vida, sobre tudo que nos acontece. Que a paz de Jesus fique conosco. Que assim seja.